Alô, alô, alô. Boa tarde, eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco sobre algumas dicas que você pode usar na hora que você estiver fazendo alguma prova do vestibular ou concurso público. E hoje eu vou estar falando um pouco de como você pode fazer leituras de texto em inglês na hora de fazer algum concurso, né? Eu acredito que muitas pessoas acabam tendo dificuldade na hora porque, não tem domínio da língua, e você pensa, poxa, como é que eu vou fazer a leitura de um texto de uma língua que eu nem sei, né? Aí é que tá. Mesmo que você não consiga compreender palavra por palavra, eles têm algumas técnicas que podem ajudar na hora para poder fazer a compreensão da questão. E é isso que eu vou falar um pouco hoje, então vamos lá. Bem, eu classifiquei em duas situações na hora que você vai. Opa, deixa eu só mudar minha câmera. Eu classifiquei em duas situações esse tipo de coisa. A primeira situação é quando você está no nível bom, ou seja, você literalmente só pega e lê o texto, você não precisa de mais nada. Ou seja, poxa, por que eu vou ter que estudar uma coisa que eu literalmente tenho que ler e responder? É uma coisa que eu acabo vendo muito quando eu estava fazendo cursinho. A maioria das pessoas, inclusive eu, não estudava nada de inglês, então não fazia sentido pra. Era só uma perda de tempo, sabe? É só ler o negócio e responder? Como assim? Mas, como eu já tinha falado no começo, tem algumas pessoas que têm dificuldade, e é por isso que elas se encontram na segunda situação, no nível mediano. No caso, o que que eu recomendo para esse tipo de pessoa? A melhor coisa que você pode fazer, eu botei aqui, decifrar o contexto. No caso, o que que você vai fazer? Você vai usar duas técnicas na hora da leitura do texto. Você vai literalmente pegar a ideia do texto, você vai analisar o que que o texto está pedindo. Ele está falando sobre poluição, sobre fome, sobre algum problema racial. Qual é a mensagem que o texto está passando? Depois que você conseguir decifrar o contexto do texto, a gente vai depois analisar o que a questão vai pedir de você. E aí eu vou falar disso agora. No caso, o nome dessas técnicas é o skimming e o scanning. Eu acho que você já deve ter visto na escola ou não, mas basicamente, como eu já havia falado, você vai estar pegando o texto e analisando a ideia principal daquele texto. Esse é o skimming. E depois que você faz o skimming, você tem que fazer o scanning, que é basicamente você vai ler o enunciado e você vai fazer o que ele está pedindo. É só isso. No caso, uma coisa que eu tenho que deixar claro é que até mesmo eu, que tipo, eu consigo entender razoavelmente inglês de uma forma boa, sabe? Eu não sei palavra por palavra, né? Então, muitas vezes eu acabo pegando o texto e eu não sei aquela palavra, mas eu sei que ele está falando de tal coisa. E já que eu sei que ele está falando de tal coisa, eu consigo associar essa palavra a uma coisa que faça sentido. E quando eu olho a tradução, é realmente isso. Por isso que na hora que você fizer uma prova dessas, é muito importante que você entenda a ideia do texto, né? Isso vale tanto para a prova de inglês como de português. No final, tudo é interpretação de texto, né? Mas vamos continuar então. Aí eu peguei uma questão aqui, aí questão em inglês, tem que fazer o que eu já havia falado, então vamos lá. Meu inglês, minha pronúncia não é a melhor do mundo, então me perdoe pelo massacre que eu vou cometer agora. For most, the Gateway International Bridge functions as it should be, allowing people to get between the USA and Mexico. But on a hot Sunday afternoon, a dozen of immigrants at the mouth of the bridge aren't getting anywhere at all. They had been told once again to wait. Olha, só lendo esse começo já dá para perceber que ele está falando daquele problema que os Estados Unidos está enfrentando, no caso dos imigrantes mexicanos tentando atravessar a fronteira dos Estados Unidos. Esse Gateway International Bridge deve ser algum tipo de ponte que liga os dois países, né? Aí já dá para entender que o texto está falando disso. E vamos continuar lendo, né? At a press conference the next day, the President Trump once again told the border wall he has promised supporters.
The wall is getting longer and taller and stronger and every day. He said even though construction has not begun, the president's characterization um, of the physical wall was false, but his administration has effectively erected an invisible one. Esse texto está criticando o governo do Donald Trump porque nas eleições de 2016 ele falou que ele ia construir uma uma wall, né? Uma muralha, como é que se chama? Uma parede grande para poder impedir que os mexicanos entrassem na borda dos Estados Unidos. Foi uma situação bem engraçada, por sinal. Mas basicamente ele está criticando porque, ó, ele não construiu uma parede real ainda, mas definitivamente construiu uma parede invisível, né? O texto está falando dessas ideias, né? Agora que a gente fez o skimming, vamos fazer o scanning, né? O que que a questão está pedindo. Segundo o texto, após o ingresso nos Estados Unidos, os imigrantes que requerem asilo, aí tem que assinalar a verdadeira. Ele está falando de asilo porque. Cadê? Todos os imigrantes, blá blá blá. Ele está falando no sentido de que. Aqui, ó. Bem aqui. And if they did, ultimately apply for asylum. Ele está falando de asilo no sentido de, como é que se fala? De abrigo, ou seja, ele chega nos Estados Unidos e não tem nem ninguém para aparar por ele. Aí, é nesse sentido que ele está falando. Então vamos responder a questão. Letra A. Tem o seu processo julgado com mais rapidez? Não, né? Precisam comprovar sua identidade? Idoneidade? Bem, eu não sei o que isso significa, então eu acho que não, né? Letra C. Aguardam na fronteira onde sua petição é avaliada? Não. Nesse texto não fala nesse sentido, né? Letra D. São mais determinados ao permanecer no país? Também não, né? Letra E. Tem seu pedido negado com frequência? Sim, é justamente isso que o texto está falando. Então a alternativa correta é a letra E. Aí outra pergunta relacionada a esse texto, né? De acordo com o texto, para o ingresso nos Estados Unidos, o cruzamento da fronteira entre este país e o México no local denominado The Gateway International Bridge é, aí letra A, é dificultado para alguns imigrantes? É dificultado para alguns imigrantes, é logo de cara, né? Mas vamos ver o resto. Letra B. Negado para o caso de residentes? Não, ele não está falando disso. Letra C. Adiado para os imigrantes que seguem as regras? Nem citou isso no texto. Letra D. Condicionado à nacionalidade do solicitante? Também não, porque ele só está falando de pessoas que são do México. E seria um pouco estranho um estadunidense saindo do México e querendo ir para os Estados Unidos. Ele nem precisaria passar por esse processo. Então, obviamente, é a letra A, né? Mas vamos lá. Aí, eu botei aqui basicamente os pontos que a gente precisa para poder ler um texto em inglês, né? Deixa eu mudar minha câmera que está atrapalhando. Ler o texto inteiro, não fazer interrupção, mesmo que você encontre palavras que você não conheça, fazer um resumo mental rápido depois que terminar o texto, ou seja, entender a mensagem que o texto está pedindo, escanear o texto e estabelecer se a alternativa é verdadeira ou falsa, com base naquilo que o texto está falando, né? É como eu já havia falado no começo, basicamente é isso que você precisa fazer. Eu também botei aqui, no caso, com relação a. Porque tem muitas questões que caem com leitura de imagens, né? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? É a mesma coisa, basicamente. Vai pegar e interpretar o negócio que está em inglês. É só isso, não tem mistério também, não. Vamos lá. Vamos lá. Billy, it's pretty rude to come to my house and tell my dad he can speak Spanish. Hey, it is America. People have the right to say whatever they want. Aí ele fica pensativo. Aí, as long as they know it in English. A tirinha apresentada, o que que ele está falando, né? Ele falou aqui no começo que todo mundo tem direito para dizer qualquer coisa que vier na cabeça, né? Qualquer um pode ter, pode dizer qualquer tipo de coisa, né? Mas só pode dizer qualquer tipo de coisa se falar em inglês.
Ou seja, a letra A é logo de cara, né? Tá ironizando a ideia de liberdade de expressão dos Estados Unidos. Então, alternativa correta, alternativa letra A. Outro texto aqui, agora texto mesmo, né? Vamos lá, ler essa carta. Dear, querido. Vou tentar traduzir agora. É, foi muito bom ouvir de você. Desculpe, demorou um tempo para mandar a mensagem de volta, porque eu fiquei com meus olhos no trabalho recentemente. Eu estou feliz de ouvir que você está tendo um tempo muito bom no seu colégio, no caso, universidade, e que você fez vários amigos. David, sounds nice. 3 semanas? This must be a record for you. Isso deve ser um recorde para você. Então, o cara é um fracassado, né? Não consegue fazer amigos, mas vamos continuar. Eu estou escrevendo para perguntar se você quer, é, se você vai estar ocupado no final de semana em maio. I was wondering, estava me perguntando se você gostaria de passar alguns dias at the shore. How about bringing David with you? Que tal trazer David com você? Aí, entre parênteses, ele pode cozinhar? Aí, por favor, please try to come. Por favor, tente vir. I was really looking forward to seeing you. Eu estava looking forward, é tipo, eu realmente estou esperando pela sua vinda, se eu quisesse traduzir de forma mais legal. Mas looking forward é tipo, eu estou esperando pela sua vinda, entendeu? É basicamente isso. Escreva em breve e me deixe saber. A lot of loves, tipo, muito amor. Adaptado from American Inside Out, Sue Kay and V. Jones. Ok. De acordo com o texto, we can infer that all alternatives are correct. Ou seja, todas as alternativas estão corretas. Exceto, aí a letra A, letra B, letra C, letra D. Letra A, is a letter of invitation, ou seja, é uma carta de invitation. Invitation é convite, né? Ou seja, é uma carta de invitation. Então, letra A não é, porque ele quer a que não está correta. David is someone boss? Não. Ou seja, David é um chefe de alguém? Em nenhum momento no texto ele fala isso, né? Então, letra B não é, eu já marco ela de cara. A letra C está correta porque é um texto friendly, ou seja, um texto amigável. E a letra D está correta porque, novamente, é uma letter que é between friends, ou seja, entre amigos. De acordo com o texto, we can infer that the letter was replied immediately because nós podemos assumir que a carta não foi é, respondida imediatamente porque ela falou aqui no começo que ó, ela pediu desculpas porque ela não respondeu, porque ela estava nos olhos no trabalho, ou seja, ela estava ocupada com o trabalho. Então a gente pode assumir, cadê que é a letra A? O trabalho necessitava de bastante atenção. Vocês conseguem ver que inglês não é nem um bicho de 7 cabeças, que é tão de boa responder isso aqui? Ou seja, não tem nada para se preocupar. Mesmo que você não saiba inglês, a minha maior recomendação é que você pegue várias questões dessas e vá fazendo. Faça 10, 20, se você tiver com muita vontade mesmo de acertar as questões de inglês. Porque você tem que chegar na hora da prova, olhar para inglês e falar: caramba, agora é hora de pegar meu ponto de graça, porque em inglês é ponto de graça, meu amigo. Não tem nenhuma dificuldade. É literalmente interpretação de texto de português, só que mais fácil, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula. Esse é o fim da apresentação. Qualquer dúvida eu vou estar respondendo aí nos comentários. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Próxima aula, vou falar de outros assuntos de inglês relacionados a regras agora. E eu espero que vocês pratiquem o que eu vou mandar no Google Classroom, ok? Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.